Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar lendo o livro de Êxodo. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Êxodo capítulo 17. A santa paz do Senhor, meu povo. Glória a Deus. Me alegra estar aqui com vocês. Bendito é o nome do Senhor. Bom dia. Vamos lá. Êxodo 17. A água jorra da rocha. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando em um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram: dei-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Porque colocam o Senhor à prova. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que nos tirou do Egito? Foi para nos matar de sede, a nós e aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com esse povo? Estão todos a apedrejar-me. Respondeu-lhe o Senhor: passe à frente do povo. Leve com você algumas das autoridades de Israel que tem à mão, vara com a qual você feriu o Nilo, e vá adiante. Eu estarei à espera no alto da rocha, do monte de Horebe. Bata na rocha, e dela sairá água para o povo beber. Assim fez Moisés à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar de Massa e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? A vitória sobre os amalequitas. Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolha algum dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei possessão do alto da colina, com a vara de Deus em minha mão. Josué então foi lutar contra os amalequitas, conforme Moisés havia ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés montava os pés estavam cansadas, ele pegava uma pedra e colocava debaixo dele, para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que a mão permaneceu firme até o pôr do sol. E Josué derrotou os exércitos dos amalequitas ao fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isso num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe de o Senhor é a minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Eu tenho duas coisas muito importantes para falar desse texto. Primeiro é sobre a sede do povo. Primeiro, eles estavam no meio do deserto, já havia alguns dias, eles estavam com sede. Deixa eu falar uma coisa séria com vocês e eu quero que sejamos muito maduros nessa parte. O desejo do povo era legítimo? Aí já vem a Poliana fazer pergunta de vestibular.
Não é nem 6 da manhã, Juliana. Te acalma. A minha pergunta, capítulo 17. A minha pergunta. O desejo do povo era legítimo? Era. O desejo do povo era legítimo. Se você agora tiver com sede, ó, me dê uma sede que tem água, ó. Meu desejo é legítimo, minha vontade é legítima e eu preciso de água. Até porque hoje nós sabemos que a formação do nosso corpo, da nossa biologia, ela consiste em 70% de água. Então, 70% do que você é água. Então, eles estavam requerendo algo que era legítimo. A Idalice respondeu, sim, gente, era legítimo. Muitas vezes, eu e você temos um desejo legítimo diante de Deus. Só que o que a gente precisa de fazer é como a gente se comporta diante do nosso desejo legítimo. Eu vejo que muitos casamentos acabam por isso, sabia? Você tem um legítimo desejo diante do seu cônjuge. Olha, eu quero ser tratada com mais respeito. Olha, eu quero ser tratada com mais carinho. Olha, eu não quero que a gente faça esse negócio. Eu não quero que a gente entre nesse empreendimento. Eu não quero que a gente faça essa viagem. Então, todos esses desejos são legítimos e outros também. Às vezes, a gente tem desejos muito legítimos diante da vida, diante das pessoas. Mas por quê? Por que Deus vê, às vezes, com maus olhos? Porque existe uma grande diferença entre você desejar, pedir, ser humilde e você reclamar, brigar e murmurar. A verdade é essa. Quantas vezes você tem um desejo legítimo diante de Deus? E eles estavam aqui. Olha a pergunta que eles fizeram para eles. Uai, Deus está com a gente ou não? A gente sai, toda hora eles esfregavam isso na cara de Moisés. Toda hora. Agora vocês têm noção. Toda hora Moisés ficar com um esfrega na cara dele. Gente, oh meu Deus, homem paciente era esse Moisés. Ué, você tirou a gente do Egito pra quê? Pra gente ter sede? Ué, você tirou a gente do Egito pra quê? Ah, você tirou a gente do Egito pra quê? Ah, não, então eles saíram amarrados do Egito. Me dá vontade de fazer essa pergunta, sabe? Se eu estivesse lá, eu perguntaria, você saiu amarrado do Egito? Eu te amarrei, ou você veio porque você quis? Tava empolgadinho. Na hora que os primogênitos morreram, tava empolgadinho, né? Na hora que a galera veio no oba-oba, você tava empolgadinho, né? Ah, se fosse... Eu não tenho paciência, não. Por isso que Moisés era Moisés, não era Poliana. Eu, fica quieto. Me irrita. Essa é a Poliana. Não, gente, dá-lhe paciência. Dá-lhe paciência, né? Não, Ivone. Sangue do cordeiro. Fica quieto. Se fosse eu, que esse de gente reclamando, eu ia falar, olha pra natureza. Não, não tem natureza. Olha pro deserto. Não, olha pro céu. Fica quieto. E quando os meninos estão perturbando, eu falo pra eles assim, olha pro teto. Tia, eu tô entediada, que bom, é bom, o tédio cria desejo criativo. Olha pro teto, já você cria algo. Você sabia que olhar pro teto é ótimo? Aí eles ficam olhando pro teto. Já cansei, não, então continua. Continua olhando pro teto. Tia, o que eu vou fazer agora? Vai ali pra janela olhar pra natureza. Olha o céu como tá lindo. Fica ali, ó, meia hora olhando pra natureza, que já se arruma o que você vai fazer. Vocês fazem isso com os meninos? Principalmente se eu não deixo eles ficar na tal da televisão. Tá? Eu não deixo, gente. E aí, quando eles estão comigo assim, eu tô entediado. Que bom! O tédio gera em você o desejo de criação. Fico os três, às vezes, olhando pra natureza, olhando na janela. Só pra me provocar. Eu falo, fica aí. Não estressa, não. Já vocês criam algo pra vocês fazerem. E rapidinho eles arrumam o que fazer. É ótimo, é uma tática ótima. Ai, não tem o que fazer, olha pro teto. Se fosse eu ia mandar todo mundo olhar pro teto. Não tem teto, olha pra nuvem de fogo. Olha pra nuvem, olha pra coluna de fogo. Tá reclamando à noite, vai olhar pra coluna de fogo.
Tá reclamando de dia? Vá olhar para a nuvem de proteção. Ó, a nuvem de proteção vai contar quantos vãos tem na nuvem de proteção. No dia que você chegar aqui e me falar quantos vãos tem na nuvem de proteção, eu volto conversar com você. Do mais, ó, pronto. Eu resolvi assim. Essa é a Poliana. Mas Moisés não era assim, gente. Moisés não era assim. E o povo chegou nele mais uma vez e falou: você tirou a gente do Egito pra gente passar sede? Tá todo mundo com sede. A gente sabe que tá todo mundo com sede. Tá bom, gente, vamos lá. Bora lá, bora botar pra quebrar. Não sei se vocês perceberam lá atrás, alguns textos atrás, Moisés fez o caminho de volta. Ele foi de lá pra cá, perto ali da terra prometida e voltou. E foi rápido. Lembra que até na oportunidade eu falei pra vocês, quando Moisés fez o caminho? Moisés fez, mas você sabe qual era o grande problema do povo? É que Deus não queria só que eles fizessem um caminho de volta. É que no caminho de volta, Deus queria tratar o coração deles. Escuta, no caminho de volta, necessariamente, Deus vai tratar o seu coração. No caminho de volta, necessariamente, Deus vai tratar o seu coração. E é aí que muitas pessoas morrem. Enfim, poderia encerrar esse devocional agora. No caminho de volta, necessariamente, Deus vai tratar o seu ou o meu coração. E é exatamente aí que muitas pessoas morrem. Ah, mas espera aí, por que aquela pessoa está sorrindo? Poliana, fulano me traiu e ele ri, eu não. Ah, ele ri. Ri é sorrir. Poliana, Ciclano me fez mal, ele tá postando foto na Disney. Eu queria estar na Disney. Eu também. Poliana, Ciclano fez isso e ele tá de boa. E eu não tô, você tá de boa? Você não tá de boa, sabe por quê? Porque no teu caminho de volta você está reclamando. Quem te garante que fulano tá de boa? Quantas vezes você já postou uma foto no Instagram e você não estava bem? Sabe, é uma loucura, assim. Eu tenho uma conhecida minha que quanto mais mal ela fica, mais foto linda no Instagram ela posta. Quanto mais triste ela fica, mais lugares lindos ela coloca no feed, nos stories. Mais textos legais ela posta. Eu vejo, nossa, ela deve estar bem, né? Que legal essa foto, eu curti, deixa eu colocar que linda. 5 minutos depois ela me liga. Aos prantos. Isso não aconteceu, não foi uma vez, não. A gente tá no mês de março, né? Esse ano já aconteceu umas 10 vezes. 30, 60, a gente tem 60 e poucos dias do mês de 2021. Umas 10 ligações, pelo menos, eu já recebi. Sempre depois de uma foto sorrindo, maravilhosa, incrível. Em viagens. Ela tá lá na viagem, tá sofrendo. Tá pra fora de Brasília, tá sofrendo. Mas a foto do feed tá linda. A maquiagem tá maravilhosa. Parece que a gente se apega às coisinhas que a gente vê, sabe? Mas no fundo, lá no fundo, só quem sabe é o Senhor. No caminho de volta, necessariamente, Deus vai tratar o meu e o seu coração. Você sabe por que Deus, às vezes, permite que a gente chegue aos extremos? Só para entender onde está o nosso coração. Só para que você saiba onde está o seu coração. Quando você chega no limite, quando você chega no extremo, quando você chega no fundo do poço, onde está o teu coração? É essa mesmo. É bem essa mesmo, Jaque. É bem isso aí mesmo. Já aconteceu umas 4 vezes depois daquilo ali. Então, eu acho muito engraçado. Ontem, umas 3 pessoas aleatórias de diversos lugares do país, que eu não sei nem de onde, me mandou uma mensagem muito parecida. Poliana,
fulano tá ali, postando foto, eu só lembrei dela. E eu tô aqui triste. Foto não diz nada. Poliana, fulano tá viajando. Tá, viajou. Tem dinheiro, você vai lá, compra uma passagem, viaja. E eu não tenho dinheiro, tá bom, vai trabalhar. Sabe qual o problema? É que às vezes a gente quer viver dependendo do outro, sendo que Deus diz, dependa de mim. Dependa de mim. Que dia que eu já disse, fica dependendo de outra pessoa para sobreviver. Quando a gente depende de outra pessoa para a gente sobreviver, a gente está à mercê daquilo que ela quer nos dar. Por isso, quando eu digo dependa do Senhor, a gente está à mercê do que Deus pode nos dar. E Deus diz que vai nos dar uma vida e vai nos dar ela em abundância. Vale dizer para Deus que a gente não está aguentando mais? Olha, você pode falar o que você quiser de para Deus. Você pode falar o que você quiser. Mas Deus sabe que você aguenta. Tanto é que você está aí até agora. Deus sabe. Você pode falar para Deus, Deus, estou no meu limite. Deus, não estou aguentando mais. Ele sabe qual é o seu limite. É muito mais fácil. Você pode dizer assim para Deus, Senhor, eu estou achando que eu não estou aguentando mais. Mas quem sabe o meu suporto, o que eu suporto é o Senhor. É quando você entrega. A única coisa que Deus quer de mim, de você, é entrega. Poliana, não vale eu ficar triste? Vale. Não vale eu chorar? Vale. Vale. Não vale eu me lamentar? Vale. Agora não vale você descarregar nada disso no colo de Deus. E não vale você descarregar nada disso em questões de outras pessoas. Sabe o que é que isso gera em você? Sabe o que? Inveja. Inveja é um pecado mortal. Você está invejando outra pessoa. Porque você está chorando e outra pessoa está sorrindo. Isso é inveja. Porque você sofre e todo mundo vai sofrer. Isso é inveja. Do nada, né? As pessoas desenvolvem nelas inveja. Poliana, eu tô triste, eu tô sofrendo, me fizeram mal, me fizeram isso, me fizeram aquilo. Enquanto eu tô chorando, tal pessoa tá sorrindo. Isso é inveja. Combata a inveja dentro de você. Eu nunca escrevi isso pra ninguém. Porque às vezes a pessoa já tá tão mal, ainda vou falar, isso é inveja, combata a inveja. A pessoa vai querer morrer, pular da ponte. Mas a verdade é essa. Inveja. Enquanto eu choro, o outro ri. Você está invejando ele? Você acha certo? Você acha que Deus... Deus, gente. Eu já falei. Não coloque Deus no seu tamanho. Deus está aqui, ó. E você está bem aqui. E eu também. Bem aqui, assim, nesse pontinho aqui. A gente está bem nessa linhazinha aqui embaixo. Deus é grande. Deus é enorme. Deus é enorme. A gente nunca pode colocar Deus do nosso tamanho. A gente não pode reduzir o tamanho de Deus. Nunca. Poliana, mas tal pessoa me fez mal e tal pessoa tá vivendo bem. É sério que tá vivendo bem? É sério que tá vivendo bem porque tá postando foto no Instagram porque falou pra você que tá vivendo bem? Essa minha amiga fala que tá vivendo super bem. Super bem. Nossa, super bem. Gente, mega bem, ó. Se ligar pra ela agora, nossa, várias coisas. Mas, gente, quando a luz apaga, quando ela deita a cabeça no travesseiro. Gente. Se vocês soubessem. A gente precisa saber onde está o nosso coração. Quando você entra num projeto de Deus, quando você entra no caminho, quando você vai pegar o caminho de volta, necessariamente Deus vai tratar o seu coração. Será que você está permitindo que Deus trate o seu coração? Ou a única coisa que você está fazendo é reclamando da falta de água? O que é a reclamação da falta de água? É reclamar da saciedade. Eu não estou saciado.
Poliana, eu não tenho água para beber. Poliana, tá bom, gente. É triste mesmo. É dolorido mesmo. Onde você quer estar? Quem é você? Você quer ser aquele povo que faz o caminho de volta em 3 dias? Em 14 dias? Você quer ser aquele povo que faz o caminho de volta, chega na porta da terra prometida e não entra? Você quer ser quem? 3,3 milhões de pessoas saíram da terra prometida ou saíram do Egito rumo à terra prometida e não entraram. Só Josué, Caleb e a família deles que entraram. É muito triste, é muito pesado isso. Todas as vezes que coloco na minha cabeça que há aproximadamente 3,3 milhões de pessoas saíram do Egito para ir para a Terra Prometida, eu lembro do tamanho de Brasília. Porque aqui em Brasília a população é mais ou menos isso, está um pouquinho maior, mas é mais ou menos isso, é tipo Brasília inteira. É como se todas as cidades satélites juntas tivessem saído juntos a pé, uma terra prometida, e de todo mundo, só apenas 2 entrassem. Meu Deus, isso não causa um temor, isso não causa um tremor dentro de vocês, não, porque isso me treme toda. Isso me deixa tão tremida por dentro. Isso me gera um temor tão forte do Senhor. Senhor, se tiver um que vai ser escolhido para entrar na terra, esse um tem que ser eu. Qual é o comportamento do que entrou na terra? Aí você vai analisar. Presta atenção. Eu vou falar o comportamento de um que entrou na terra, porque ele entrou aqui em cena hoje. Vitória sobre os amalequitas. Aí os amalequitas decidiram, já estava ruim a situação do povo. Sabe quando a sua situação já está ruim? Você já está vivendo um momento muito ruim, tem nada bom? Aí você sabe o que aconteceu? O negócio já tá feio, gente. Ai, Poliana, já tava feio, já. Sabe o que aconteceu? Os amalequitas decidiram guerrear contra o povo. Olha que coisa linda, mas cheia de graça, só que não. Então, como é que aconteceu? Ur e Arão ficaram com Moisés na intercessão. Josué foi pro fronte de batalha. Quem é você no meio de uma guerra? Os que escondem, os que lutam ou os que ficam na intercessão? Todos têm, menos os que se escondem, né? Mas os que lutam e os que ficam na fronte de batalha têm o mesmo galardão de quem fica na intercessão. E a Bíblia diz que enquanto Moisés ficava com a mão para cima, os israelitas ganhavam. Quando ele cansava a mão, eles perdiam. Então a missão de Moisés era deixar as mãos para cima. Só que você ficar o dia inteiro com a mão para cima é muito dolorido, é insuportável. Então Arão e Ur ficavam ali. E eles viram que eles também não conseguiam suportar o peso da mão de Moisés. Sabe o que eles faziam? Eles colocaram uma pedra de um lado, uma pedra do outro e colocaram a mão assim. E para deixar a mão de Moisés para cima, eles apoiavam a mão. Então eles ficaram nessa posição o dia inteiro, até que os israelitas ganharam. Só que eu posso te falar uma coisa? Sabe quem estava liderando a batalha? Adivinha? Josué. Josué estava lá embaixo, no fronte de guerra. Josué estava lá embaixo ganhando a batalha. Ele estava lá, ó, matando os inimigos. Ele estava lá, ó, pisando em serpentes e escorpiões. Sabe quem entrou na terra? Josué. Moisés nem entrou. Sabe por quê? Porque Deus nos deu espírito de coragem. Você quer saber quando você vai entrar na terra? Quando você largar suas vestes de cinza, quando você parar com o pranto tem um tempo. Já está na hora de parar o pranto. Coloca sua veste de guerreiro, levanta da cama e vai. Ai, não tô com vontade. É sem vontade mesmo. Quem faz coisa com vontade é criança. Mamãe, não tô com vontade de fazer isso. Tá bom, filho, não faz. Quem faz as coisas com vontade é criança. Adulto faz o que tem que ser feito. Hoje eu não quero sorrir, pois só para vergonhar a inimiga eu vou fazer o quê? Vou sorrir umas 50 vezes. Levanta, veste uma roupa e vai para a batalha. Porque quando a gente faz exatamente o que o Senhor quer que a gente faça, o Senhor nos dá a vitória. Você sabe por que Josué ganhou aquela batalha?
Sabe por quê? Porque ele sabia que ele tinha um espírito de coragem. Levanta, coloca uma roupa, veste a tua armadura e vai pra batalha. Quantas vezes eu levanto, visto minha armadura e vou pra batalha? Não é nenhuma nem duas vezes, não. Sabe por quê? Você quer saber por quê? Porque eu sirvo a um Deus de constância. É muito engraçado. Eu chego na academia do mesmo jeito todos os dias. Se eu tô triste, eu chego do mesmo jeito. Se eu tô feliz, eu chego do mesmo jeito. Se eu tô contente, aí quando eu tô contente, gente, é pior ainda, né? Eu já chego mais empolgada. Mas enfim, eu chego na academia e eu falo, bom dia! Bom dia, paz do Senhor. Como vocês estão, meu povo? Um dia abençoado para todo mundo. Hoje é o dia que o Senhor fez. Eu quero que todo mundo se alegre. Glória a Deus que vocês têm emprego. Eu sempre falo isso. Glória a Deus que todo mundo aqui tem emprego. Bendito é o nome do Senhor. Vocês já agradeceram ao Senhor hoje? Desse jeito. Então, quem tá ali, escuta. Se eu estiver chorando, eu vou falar isso. Se eu estiver alegre, eu vou falar assim. E um dia desses, e é comum uma pessoa falar assim pra mim. Uma menina virou pra mim e falou assim, você está sempre bem. O que você faz pra você ficar sempre bem? Eu virei pra ela e falei assim, não é que eu estou sempre bem. É que o estado em que eu esteja não pode interferir em quem eu sou. Que dia que você já me viu chegar aqui lamentando? Ela nunca. Falei, que dia que você já me viu chegar aqui aos prantos, assim, não fala comigo, não me toca. Hoje eu não tô bem, não tô bem, não fala, nunca. Você sabe por quê? Que nunca ninguém vai me ver desse jeito, porque isso não é para filho de Deus. Deus não tem compromisso com os covardes, nenhum, Jaque, nenhum. Deus não tem compromisso com os covardes, isso é muito forte. Se você não levantar a cabeça e fazer o que tem que ser feito, não vai adiantar. Você vai fazer, sabe o quê? Você vai ficar igual aos 3,3 milhões de israelitas. Presta atenção. E quantas vezes, Fran, quantas vezes eu já cheguei aqui nesse devocional cansada e o Senhor derramou a graça dele? Milhões de vezes. Quantas vezes eu cheguei aqui com enxaqueca e ninguém percebeu? Quantas vezes eu cheguei aqui passando mal? Só esse ano já cheguei aqui milhões de vezes. Milhões. Desses 60 dias, e hoje eu tô ótima. Mas geralmente não é assim. Não é porque eu não tô bem que vocês precisam de receber de mim o pior. É exatamente no dia que eu não tô bem que eu preciso que o melhor, o caldo grosso saia de mim. As misericórdias dele têm que se renovar a cada manhã. As misericórdias dele não podem ser diante do que eu estou passando, mas diante do Senhor. Quantas vezes eu já tive mal, fisicamente mal, não dormi, não estava bem. Acordei não, só vim para cá, fiz o devocional, a glória do Senhor estendeu sobre nós. E eu voltei a deitar, e eu tomei remédio, e eu fui melhorar, para depois, viver meu dia ali com enxaqueca, ruim. Coisa, e eu tô aqui, sorrindo, feliz. Nunca vocês já falaram, ai, nossa, Poliana não tá bem. Ai, nossa, isso é um exercício de força, de vontade. Eu acho que eu falei sobre isso na aula de glutonaria, sobre eduque a sua vontade. As pessoas não precisam receber o pior de mim só porque eu não tô bem. Não precisa. As pessoas têm que receber o melhor de mim, independente de como eu esteja, bem ou não. Então, a gente descobre duas coisas nessa manhã. Primeiro, como a Jaqueline disse, Deus não tem compromisso com os covardes. Segundo, cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração. Cuidado com a inveja do seu coração. Você pode até sofrer,
Mas você não pode sentir inveja do outro porque o outro está melhor que você. Escutou? Você pode sofrer, mas você não pode sentir inveja do outro porque o outro está melhor que você. Quando você está vivendo um momento de escassez igual esse povo estava, qual é o seu comportamento diante de Deus? O que você acha que Deus espera de você? Que você vire, que você olhe para Deus e que você diga: Deus se esqueceu de mim. Se eu não olha para mim, ou você quer que Deus pare, que você diga: Senhor, não tá legal, não tá bem, mas eu sei que o Senhor não se esqueceu de mim. Olha a diferença. Até parece que Deus vai te colocar nessa vida só para você sofrer. Quando as coisas não estão bem e elas estão há muito tempo sem estarem bem, eu falo para Deus: até parece que Deus me colocou nessa vida só para sofrer. E eu repito isso para mim: Senhor, até parece que o Senhor me colocou nessa vida só para sofrer. Eu sei. Agora, só me ajuda a suportar o dia de hoje. Eu quero só ser forte e corajosa até o fim hoje. Quando deitar minha cabeça no travesseiro, as misericórdias vão ser renovadas. Eu só quero ser forte e corajosa hoje. Eu só quero ser forte e corajosa hoje. Eu só quero ser forte e corajosa hoje. Pronto. E aquele dia, eu fui forte e corajosa. Simples. A gente às vezes só precisa de um dia em que a gente declare que a gente vai ser forte e corajoso. O livro de Josué é extraordinário, a gente vai chegar lá nele. Tá para chegar, né? Acho que antes do meio do ano a gente chega nele. A gente precisa entender quem a gente é em Deus. Não é porque você está sofrendo, não é porque você está vivendo um processo que todo mundo precisa ter dó de você. Não é porque você não está bem que as pessoas na sua volta não têm que ficar bem. Todas as vezes em que você não estiver bem, você pode ter certeza que Deus vai colocar alguém na sua vida, na sua frente, para que você exale, extraia de você o que tem aí. O que tem aí dentro? Amor, abundância ou dor? Porque se chegar alguém na sua frente e você entregar só dor para ela, só dor, só dor, só dor, Deus vai olhar e vai falar assim: normal, igual aquele povo lá. Ah, tá. Normal, igual aquele povo lá, tá? Agora, se no dia de maior dor da sua vida, você colocar assim suas vestes e falar: hoje eu vou ser forte, corajosa. Eu vou levantar, vou me arrumar, vou fazer o que tem que ser feito, vou botar pra quebrar. Deus vai falar: uai, minha filha, é isso aí. Então ele se inclina do céu e ele fala: independente da dor, essa pessoa tá acima da dor, gente. Quando Satanás estiver andando a sua casa e ele falar: ih, ó, desse problema aí pra ela, tá definhando. Deus vai falar: vai definhar? Não. Ele vai falar: vai não. Sabe aquele meme gospel só pra confundir o inimigo? Não é um meme. Só pra confundir o inimigo. Tem dia que você tem que fazer uma maquiagem só pra confundir o inimigo. Tem dia que tu tem que dar uma faxina na casa só pra confundir o inimigo. Tem dia que você bota um louvor e um sorriso no rosto só pra confundir o inimigo. Tem dia que você vai servir, tem dia que você vai amar, tem dia que você vai transbordar só pra confundir o inimigo. Vocês acham que não? Mas Satanás, ele tem poder sobre a terra. A terra, ele tem poder. E ele fica cirandando a nossa vida, cirandando as nossas emoções. Ele fica passeando entre nós. E ele fica tentando observar qual é o seu comportamento diante da vida. Só para confundir o inimigo. Quantas vezes eu vejo que o inimigo da minha alma, ele quer me esmorecer no meio do caminho. E eu vejo, gente, é nítido para mim. Quando esse devocional começa, eu vejo o quanto o Senhor derrama a graça dele. E eu falo: hoje foi pela graça, ainda bem. Porque quando é pela graça é tudo. E hoje eu confundi o inimigo. Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes você vai confundir o inimigo? Eu tenho um desafio para você. Eu quero que você confunda o inimigo todos os dias, até o último dia desse ano. Vai botar um sorriso no rosto só para confundir o inimigo. Vai colocar um batom bem bonito
só para confundir o inimigo. Vai tratar as pessoas bem só para confundir o inimigo. Vai fazer uma comida gostosa e uma oração na hora do almoço. Sabe por quê? Porque quando o inimigo virar e falar assim, ela vai parar, ele vai parar. Ele vai olhar para você e vai falar assim, ele não parou. Como não parou? Você quer chorar? Tudo bem. Você vai chorar na hora de dormir no seu travesseiro. Você vai molhar o seu travesseiro com as suas lágrimas. Tá bom. Você chora no banheiro na hora que você estiver tomando banho. Depois disso, você vai levantar a sua cabeça e você vai confundir o inimigo. É isso que Deus espera de você. É exatamente isso que Deus espera de você. Tem uma hora que Satanás tem que sair da nossa vida. Chega uma hora que ele não consegue ter mais poder. Eu digo a vocês porque é nítido. Ele chegou e ele fez 3 propostas para Jesus. Na hora que ele percebeu que ele não podia mais tocar em Jesus, que Jesus não ia ceder, ele saiu de perto. Ele tocou na vida de Jó durante 15 anos. Na hora que ele percebeu, na hora que Jó virou, sabe, ele virou a chave. E ele falou, peraí. Deixa eu olhar para o Deus da minha salvação aqui. Quando Jó faz assim, ele olha para Deus. Quando Jó passou 15 anos rodando, gente. Rodando. Sofrendo, com dor, doente. Nossa, Jó ficou mal demais. Quando Jó faz assim, para de querer saber. O que aconteceu com ele? Qual maldade que ele tinha feito? Ai, o que eu fiz de mal? Uma vez eu conversei com uma pessoa que ela me disse algo muito interessante. Ela, olha, eu sou uma pessoa boa. Falei, eu não duvido. Olha, eu sou uma pessoa muito boa. Você sabia que eu sou boa? Eu falei, sabia? Por que isso está acontecendo comigo? Eu falei, porque Deus quer tratar o seu caráter por causa da sua bondade. Não, mas sim. É sim. Deus está te ensinando. Você precisa ser forte e corajosa. A vida é isso aí. A vida não é um conto de fadas. Não é a propaganda de margarina da década de 90. Não é. Isso aí não é a vida. Não é a novela das 9. A vida é o que é. Na hora que, gente, Jó passou 15 anos questionando a Deus. Por que, Deus? Por quê? Por quê? Por quê? A pergunta básica da vida de Jó é por que Deus? Na hora que Jó para de por que Deus e Jó olha pro Deus que ele serve. Acabou. Foi assim, ó. E quando ele olha para Deus, ele começa a fazer coisas de Deus. Como que? Ele ora pelos seus inimigos. Ele tá mal, gente. Ele ainda tá mal. Ele ora pelos seus amigos, aliás. Ele faz coisas que agradam o coração de Deus. Quando Deus vê aquilo, a sorte dele é mudada. Simplesmente. A sorte dele é mudada. Não se mova pelos seus sentimentos. Se mova por obediência. Não se mova pelo que você está sentindo agora. Se mova pelo que Deus vai fazer na sua vida. Coloca uma coisa na sua cabeça. Se hoje você não está num dia bom, se hoje já não amanheceu tão bom, se esses últimos dias, esses últimos tempos não são bons, coloca uma coisa na sua cabeça. Deus não te colocou na terra para sofrer para sempre. Se é para sofrer, é só um tempo. Todas as vezes que eu estou passando tempos de sofrimento, eu penso, se Deus me colocou nessa terra, não é para sofrer para sempre, é só por um tempo. Se eu tenho vivido tempos de longos e escassos e tempos em que eu tenho que me condicionar a uma situação, eu sempre penso, Deus vai me deixar nessa situação só por um tempo. As coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Não é fazer o jogo do contente, é saber o Deus que você serve. No dia que o seu coração fazer assim, ó, olhar para onde importa, que é para o trono da graça, as coisas vão mudar como um estalar de dedos. O problema é que até a gente levantar e olhar para onde importa, custa tempo. Porque a gente fica tentando buscar saídas humanas. A saída que o teu coração precisa não é humana, ela é sobrenatural. Então para de querer olhar para as circunstâncias. Escuta,
A saída que o teu coração precisa não é humana, ela é sobrenatural. Deus vai te trazer uma saída sobrenatural para resolver tudo o que você está passando. Tudo. Saídas sobrenaturais para o povo de Deus. Deus não tem saídas humanas. Sabe? Todas as vezes que eu vejo algo forte, algo pesado, algo que eu preciso, que está acima de mim, eu fico pensando, Deus não tem saídas humanas para mim. Meu Deus, Poliana, o negócio tá tretado, porque Deus não tem saídas humanas. Então, só para confundir o inimigo hoje, vai ficar tudo bem. Senhor, se o tempo de viver, o que eu tenho que viver hoje, eu quero estar pronta. Se você precisar de viver o que você tem que viver, você não tem que estar bem, você não tem que estar pronta. Que dia que você vai viver? Qual que é o dia em que o Senhor vai mudar a sua sorte? Ah, Deus não precisa de nada, não precisa de nada. Mas Ele vai testar e sondar o seu coração. E quando Ele se inclinar do trono dEle, quando Ele vê o seu coração, Ele vai ver você como? Poliana, vale ficar triste? Vale. Vale chorar? Vale. Mas não vale ficar o dia inteiro triste, não vale chorar o dia inteiro. Por isso eu quero te pedir, se ocupe. Se ocupe. Não seja como esse povo. Eu não quero que você faça parte dos 3,3 milhões de pessoas. Que a única coisa, o único milagre que eles viveram, que era grande, mas eles não entraram na Terra Prometida. Eles ficou na base do coluna de fogo, maná. Coluna de fogo, maná e nuvem. Esse foi o milagre, acabou. Não fica na base do Deus só me dá fôlego de vida até o fim, não. Fica na base disso, não. Deus quer entregar para você uma história de milagres. Ele está pronto para espalhar a glória dele sobre a terra. A Bíblia diz que Deus está pronto para espalhar a glória dele sobre a terra. Quem é que vai viver a glória de Deus? Quem é que vai receber a plenitude da glória de Deus? Ele está pronto. Eu sei que Deus está pronto para espalhar a glória dele sobre a terra. E quando Deus espalhar a glória dele sobre a terra, e ele tem espalhado a glória dele sobre a terra, quem vai viver a glória dele? O que é que você talvez o desejo do seu coração é limitar a glória de Deus. Com o desejo do seu coração de hoje, de agora, você está limitando a glória de Deus. Ai, Deus, eu quero isso. Não, será mesmo que Deus quer isso para você? Ou se Deus quer algo mais profundo? Se a gente quer viver a glória de Deus dele, a gente tem que se permitir viver a glória de Deus dele. Deus quer fazer algo intenso, algo profundo. Deus quer te dar o maior testemunho do país. Deus, ele quer que quando as pessoas pensarem no testemunho, eles pensem no seu. No seu. O problema é que você entrou na vida para viver um testemunho e você está vivendo o caos. Deus, ele precisa que você pare agora e que você entre no caminho da promessa. Existe o caminho do deserto e o caminho da promessa. Josué e Caleb, apesar de estarem com o povo no deserto, eles estavam no caminho da promessa, porque quem está no caminho da promessa chega lá. Apesar de estarem fisicamente juntos com o povo do deserto, eles estavam fazendo caminhos diferentes. O povo do deserto estava fazendo o deserto, que deserto é lugar de morte, deserto é lugar de escassez, deserto é lugar de promessas não cumpridas. Isso é deserto. Apesar deles estarem fisicamente no mesmo lugar, o coração deles estava no caminho da promessa. Onde está você? Quem é você? Tá todo mundo no deserto. Tudo bem, a gente vai viver aqui algumas coisas terríveis, inclusive. Mas onde está o seu coração? No caminho da promessa ou no caminho do deserto? Onde está? Você pode, inclusive, estar no deserto fisicamente. Tá bom, tá fisicamente. Mas durante esse deserto físico, onde está o seu coração?
Ai, Deus não vai fazer. Volte 3 casas. Sabe? Eu fico imaginando. Ai, Deus não olha pra mim. Tá bom, volte 5 casas. Ai, meu Deus do céu. Você dá ali 10 passos. Ai, Deus não me ama. Volte 10, volte 15 passos. Você anda 10 e volta 15. Ai, eu não vou viver. Volte 20 passos. E é exatamente assim que o povo viveu. Por isso que eles ficaram 40 anos sem entrar na terra. Volte 20 passos. Eles davam 10 passos, aí eles reclamavam e Deus falava, volte 15 passos. Aí eles davam mais 5 passos, aí eles falavam, pra que eu saí do Egito? E voltava mais 8 passos. E era isso que acontecia, ficaram 40 anos e eles morreram, fim, acabou. Sabe por que eles morreram? Porque Deus dá espaço para quem crê e viver. Muita gente vai morrer no deserto. Muita gente, muita. Meu Deus, gente. O que tem de gente que vai morrer no deserto? Poliana, é capaz que eu morra e que eu não viva as promessas de Deus se cumprirem na minha vida? É. Nossa, é. Eu sei que hoje em dia tem um evangelho aí de Deus dar. Ai, Deus é amor. Ele dá. Você vai viver. Todo mundo é rico. Todo mundo vive. Não, a vida não é assim. A vida não é essa, isso aí não é a vida. Isso aí é conto de fadas. Isso é continho de fadas, conversa da carochinha. Você sabe quem é que vai viver o sobrenatural de Deus? É quem pode estar fisicamente no deserto, mas o coração dele está no caminho da promessa. Ninguém vai viver, mas você vai. Ninguém vai entrar, mas você vai. Quando eu for dar aula, que eu vou dar uma aula sobre técnicas de estudo, eu vou contar um testemunho. Quando eu passei na UAB, 92% do país reprovou. A OAB, ela é uma prova unificada para testar, para saber se você pode ser advogado ou não. Quando eu entrei, 8% do Brasil passou. É o índice de reprovação mais alto do país. Eu fui a única da sala que eu estudei. Acho que na sala tinha uma... Eu nem sei, porque eram muitas turmas, sei lá, umas 200 pessoas. Ninguém passou. Daquela sala, ninguém passou. Daquela galera lá, aquela turma. Eu não sei mensurar quantas pessoas são, porque... era um grade aberta e tudo lá na Católica, que eu estudava lá na Universidade Católica, entendeu? Eu não sei mensurar. Mas deixa eu falar, vocês entenderam o nível? 92% de pessoas teve que fazer o outro exame para passar. 90%. Gente, presta atenção, eu não tô falando de Brasília, eu não tô falando do Distrito Federal, eu estou falando do país, do Brasil. Da República Federativa do Brasil. Eita, que essa aula vai ser boa, hein? Vou contar esse testemunho. Ixi, o negócio vai pegar fogo nessa aula. Mas presta atenção. Quando eu passei, Deus disse, vai fazer isso. Eu fiz. É aquilo. Deus, não deu, não. Bora. Deixa eu contar pra vocês uma coisa. Independente de onde você esteja, com quem você esteja, na hora que você esteja, se você estiver, inclusive, fisicamente no deserto, mas o seu coração estiver no lugar da promessa, 92% das pessoas do seu lado não vai viver. E você vai. E você vai. Levaram 6 meses para conseguir pegar minha carteirinha do dia que eu passei. Pro dia que eu passei, porque eu peguei minha carteirinha da OAB, eu levei 6 meses, porque não tinha gente para formar. Eles estavam enrolando com as turmas, porque eram poucas pessoas. Eles estavam organizando. Nunca aconteceu isso. Nunca aconteceu isso. Mas eu vou falar uma coisa. Sabe qual foi o maior diferencial naquele dia? Naqueles momentos, naquele tempo. Vocês sabem qual foi o meu maior diferencial, né? Tudo aquilo que eu vivi foi, sabe o quê? Se alguém tem que passar, esse alguém sou eu. Não importa quando, nem onde. Só importa uma coisa. Se o teu coração, independente de onde você tá, tiver na promessa, todo mundo pode falar que não, que você é maluca, que você não vai viver, que você é que for. Você vai viver.
Eu lembro que chegou um dia que uma pessoa falou assim, Poliana, se enxerga, olha pra você. Se enxerga. Poliana, se enxerga. Se enxerga, Poli. Não, Poli, se enxerga. Só que eu não conseguia me enxergar, eu só conseguia enxergar o Senhor. Esse foi o problema. E eu entrei na terra. E eu fui para um lugar que emanava leite e mel. E 92% das pessoas reprovaram. Sabe quando você escuta a história de alguém que teve um milagre extraordinário e que restaurou o casamento de uma forma sobrenatural? Você pode ter certeza que o coração dela estava na promessa e não nas circunstâncias. É muito mais fácil ficar com o coração nas circunstâncias. Sabe aquela pessoa que teve um milagre de cura sobrenatural e o outro morreu? Pois é. Pois é. Sabe aquele que entrou, que viveu? Eu já disse para Deus que se eu morrer sem que nenhuma das promessas estejam cumpridas, pelo menos eu morri crendo. O problema é que quem crê indistintamente, quem crê não morre sem ver as promessas cumpridas. E outra coisa, o teu coração não pode estar na turbulência do mundo. Poliana, mas quer dizer então que eu não posso sofrer? Pode. Aqui é um sofrimento. Mas todo sofrimento imita Cristo. E a gente vai terminar com essa. Presta atenção. A Bíblia diz, não eu, todo sofrimento imita Cristo. Todo sofrimento. Você está sofrendo? Glória a Deus, gente. Porque a Bíblia diz que todo sofrimento imita Cristo. Hoje você está sentindo uma dor física. Olha para você e fala, glória a Deus, eu glorifico o Senhor nessa dor. Porque todo sofrimento imita Cristo. Você está sentindo uma dor emocional, uma dor na sua alma? Só diga, eu bendigo o Senhor, no Deus da minha salvação. Porque toda dor imita Cristo. Toda dor imita Cristo. Se você precisar de dizer que toda dor imita Cristo, todos os dias, diga. Toda dor imita a Cristo. E Cristo venceu a morte. Ele pereceu. Ele foi crucificado. Ele foi cuspido. Ele foi transpassado. Ele apanhou. Ele foi humilhado. Ele morreu. Mas no terceiro dia, ele ressuscitou. Se toda dor imita Cristo, significa que a gente está no caminho da promessa. Se toda dor imita Cristo, isso significa que você está em algum processo para desenvolver o amor. E quando o amor for desenvolto na sua vida, as pessoas não vão entender o que aconteceu. E aí você vai dizer, porque o que aconteceu comigo, querido? Deixa eu tentar te falar. Não é algo natural, é algo sobrenatural. É algo que eu não tenho como explicar com voz humana. É algo que eu só preciso te falar que eu estou vivendo. É assim. Mas como? Não tem explicação do como. Porque as coisas de Deus não têm explicação do como. Então hoje eu só usufruo de que o Senhor restaurou a minha sorte. E o Senhor restaurou a minha sorte porque eu entendi que todo sofrimento imita Cristo. As pessoas vão olhar para você, as pessoas vão te observar e as pessoas não vão entender. Não vão entender. E quando elas olharem para você, elas vão perceber que a glória de Deus está na sua vida. Mas você olhou para você todos aqueles dias e você disse, todo sofrimento imita Cristo. Vambora. Fim. E vai ser assim, até que chegue o dia que depois que o sofrimento imitou a Cristo, você vai ressuscitar. Deus não te colocou aqui só para sofrer. Deus te colocou aqui por um processo. Você está no lugar onde você está por um processo. Vença esse processo. Vença esse processo. A Bíblia diz, todo sofrimento imita Cristo. Feche seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Que manhã preciosa na tua presença, Senhor. A Bíblia diz que todo sofrimento imita Cristo, mas a Bíblia também diz que o Senhor está à espera de um coração adorador. O Senhor, Ele quer entregar a nós testemunhos. Eu sinto nessa manhã que o Senhor quer entregar a nós testemunhos. O Senhor vai escolher pessoas nessa manhã para entregar testemunhos. Senhor, eis-me aqui, eu quero que o coração do meu irmão esteja desejoso a viver os testemunhos que o Senhor tem para eles, para nós, e que nós possamos ser referência no nosso país, como aqueles que viveram a glória de Deus. E quando perguntarem e questionarem o que a gente viveu, a gente vai falar, gente, não se explica com voz humana, não se explica com a fala humana. São coisas que só Deus faz, por isso estamos alegres. É isso. Senhor, te louvamos, te bendizemos. Eu peço nessa manhã que o Senhor tire pessoas emocionalmente do deserto e coloque elas no caminho da promessa, para que elas possam experimentar e desfrutar do teu consolo, do teu conforto e da plenitude da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Amém, queridos. É isso. Quero saber quem vai viver o cumprimento das promessas de Deus. Eu quero viver. E você vai viver também. Eu creio que a terra está cheia da glória de Deus. Quando eu lembro dessa palavra, que a terra está cheia da glória de Deus, eu penso, se ela está cheia, eu quero que transborde em mim. Pense assim também. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu espero vocês para a gente continuar o nosso devocional. Um beijo, meu povo. Deus abençoe.